Qual é o maior pesadelo da Rússia nesta guerra? Não são tanques nem mísseis, é algo muito menor, mas muito mais mortal. O drone kamikaze J-22 está causando estragos onde mais dói. Escapando das defesas para atacar Moscou, depósitos de munição e infraestrutura vital. Para o Kremlin não é apenas uma arma, é uma mensagem. Nenhum lugar é seguro, mas o que faz deste drone uma ameaça tão implacável? E por que a Rússia não consegue detê-lo? As respostas revelam uma arma tão engenhosa que está remodelando o campo de batalha e obrigando Putin a enfrentar um pesadelo que nunca imaginou. A Ucrânia já usou drones para atacar Moscou antes, mas na noite de 10 de novembro de 2024, lançou seu maior ataque desse tipo até o momento. Os russos anunciaram que derrubaram pelo menos 34 drones perto de Moscou. O ataque feriu vários civis e interrompeu dezenas de voos, mas Moscou não foi o único alvo. O Ministério da Defesa russo disse que interceptou um total de 84 drones. O Estado-Maior ucraniano disse que os ataques incluíram um depósito de munições em Bryansk, que fica a cerca de 378 quilômetros a sudoeste de Moscou. Este ataque mostrou a habilidade da Ucrânia de alcançar alvos em grande parte do território russo com seus drones. Mas o sucesso do ataque da Ucrânia levanta uma questão interessante. Com Moscou sendo tão importante, por que alguns dos drones da Ucrânia tiveram sucesso em violar suas defesas aéreas? Mil e Loskol tem duas camadas para sua defesa aérea, o Sistema de Defesa de Mísseis Estratégicos A135 e o S-50 que inclui o S-300P 1000 e S-400 e a arma antiaérea autopropulsada Pantsir. Mas essas camadas de defesa com poderosos radares são projetadas para mirar em mísseis e aeronaves que se aproximam. Os drones ucranianos, por outro lado, são difíceis de detectar por radar devido ao seu tamanho reduzido, baixa velocidade e materiais de fabricação. Os drones normalmente são feitos de plástico, com pequenos motores de metal alimentando os maiores. Esses drones não são furtivos, mas seus materiais reduzem a detecção por radar. O Pantsir é geralmente o sistema preferido contra drones. Os sistemas Pantsir destruíram mais de 300 drones ucranianos. No entanto, detectar drones ucranianos também se provou um desafio para ele. Os sistemas de radar precisam filtrar as interferências comuns em ambientes urbanos, que dificultam a distinção entre drones e outros fenômenos. Os sistemas russos erraram ao mirar em grandes pássaros voadores. A Rússia também enfrenta problemas com drones Shahed comprados do Irã, assim como a Ucrânia enfrentou anteriormente. Usar mísseis caros para abater drones baratos não é um uso eficaz de recursos em uma guerra de atrito. Por isso, os ucranianos passaram a usar canhões antiaéreos antigos contra o Shahed. A Rússia também moveu alguns de seus sistemas de defesa aérea mais para o sul de Moscou para apoiar a guerra. Em janeiro de 2023, a instalação de defesas aéreas nos telhados dos prédios da cidade indicou uma escassez. As sanções dificultarão a reposição das armas enviadas para a frente de batalha. A Ucrânia manteve em segredo a origem dos ataques de drones, mas é possível que seus agentes na Rússia os tenham usado contra alvos específicos previamente conhecidos. A Ucrânia tem mostrado habilidade em executar ataques de sabotagem em território inimigo distante. Um exemplo recente ocorreu no final de setembro, quando a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, a Direção Principal de Inteligência, danificou um navio varredor de minas no Báltico. A Ucrânia demonstrou maestria em táticas com os pequenos drones First Person View, que usou com grande eficácia nas frentes de batalha, e seus agentes provavelmente estiveram ativos. Mas para penetrar em sistemas de defesa aérea multicamadas, é preciso ter múltiplas opções. Felizmente, os ucranianos possuem muitos drones de longo alcance que podem ser utilizados contra alvos dentro do território russo a partir da Ucrânia. Com isso em mente, a questão sobre o recente ataque a Moscou é: quem fez isso? Vamos começar com o design doméstico UJ-22, conhecido como aerotransportado. Este drone parece uma aeronave em miniatura. Seria perdoável pensar que ele se assemelha aos aviões dos céus da Primeira Guerra Mundial. O UJ-22 é um drone de reconhecimento e ataque. Para reconhecimento, ele possui uma 64MP que envia imagens aos operadores em tempo real. No modo de ataque, o drone pode ser armado com uma ogiva, tornando-se um dispositivo kamikaze, ou com até 20 kg de bombas não guiadas descartáveis.
Os tipos de bombas incluem até 4 minas de morteiro de 82 milímetros ou 6 rodadas adaptadas do lançador de granadas antitanque 7. O aerotransportado pode voar por até 6 horas com alcance de 805 quilômetros, mede 12 pés de comprimento e 14 pés de envergadura. A Ucrânia usava este drone desde pelo menos março de 2022. No dia 30 daquele mês, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens da destruição de um UJ-22 pelo seu sistema de defesa aérea Pantsir. O UJ-22 também tem atacado Moscou, pelo menos desde fevereiro de 2023, o que significa que ele poderia ter participado do ataque em 10 de novembro. Contudo, as equipes ucranianas de drones não se contentam em apenas exibir seus designs retrô. Há outro drone de longo alcance na moda entre eles. Conheça o AQ-400 Foice. Ele tem asas em tandem e uma fuselagem em forma de caixa. O alcance é menor que o UJ-22, chegando a no máximo 465 milhas, mas pode entregar uma carga útil maior de até 70 libras para uma missão padrão e 154 libras se houver um alvo em distâncias menores que os ucranianos querem ver eliminado. Uma ideia semelhante, porém, com outro design, vem na forma do AN-196 Liati Feroz. Se você pensa que está olhando para um drone turco Bayraktar TB2, você está certo. Este drone pode carregar uma carga de 50 kg. O Liati é uma das principais armas escolhidas por uma unidade de drones ucraniana, vinculada à Direção Principal de Inteligência, cuja missão é mirar no território russo. Esta unidade atingiu um depósito de munições em Toropets, entre Moscou e São Petersburgo, em setembro. Os ucranianos afirmam que este depósito armazenava granadas de artilharia, bombas planadoras e mísseis Iskander. Os incêndios eram visíveis por quilômetros. Filmagens do AN-196, sendo abatido em 10 de novembro, confirmaram que este drone foi usado no ataque a Moscou, indicando um alcance de pelo menos 375 quilômetros. Para atingir alvos a distâncias muito longas, escolha o J-26 Beaver. Este drone pode voar até 997,9 km com capacidade de carga de 20 kg. Este drone foi lançado em 2023 e entrou em produção em massa em dezembro do mesmo ano. Ele pode navegar a uma velocidade máxima de 125 milhas por hora. Os ucranianos usaram o Beaver para atacar Moscou em várias ocasiões. Tais incidentes incluem um ataque a prédios altos no verão de 2023 e até mesmo um ataque ao próprio Kremlin. O Beaver é a versão ucraniana do Shahed 136, porém, com alcance reduzido. Shahed caiu vítima de outro competidor ucraniano na primavera passada. O A-22 Foxbat é outro design doméstico com uma hélice. Se você pensou que este também parece um avião de hélice vintage, você acertou. O drone provavelmente é uma variante do ultraleve Aeropract A-22 Foxbat da Ucrânia. Esta aeronave, normalmente projetada para voos recreativos, foi adaptada pelos ucranianos para um veículo aéreo não tripulado controlado remotamente em missões de longo alcance. Para os pilotos de drones da Ucrânia, isso pode ser um tipo diferente de recreação. Comparado ao aéreo, este parece ser uma arma kamikaze especializada. Se você é um comandante ucraniano, você preferiria se o que você realmente precisa é de longo alcance. Em 2 de abril de 2024, este drone atingiu uma fábrica em Yelabuga, Tatarstan, que supostamente fabricava drones Shahed. O ataque aconteceu a 1.400 quilômetros atrás das linhas de frente, indicando que este veículo pode alcançar Moscou ou São Petersburgo. Como sabemos que ele foi responsável pelo ataque à fábrica Shahed? Foi capturado em vídeo com bons detalhes. Seu perfil se destaca, mas a Ucrânia tem mais truques na manga. E se a missão exigir algo mais rápido? Os ucranianos podem ter sido negados mísseis de cruzeiro tradicionais, mas encontraram uma solução? Transformar um drone em uma espécie de míssil de cruzeiro. Conheça o J-25 Skyline. Este é um drone movido a jato que foi confirmado pela primeira vez no campo de batalha em dezembro de 2023, quando caiu no telhado de uma casa na cidade de Budiansk, ocupada pelos russos. Este tem uma passagem só de ida, pois o UJ-25 é sempre um drone kamikaze. O J-25 é a evolução do J-23 Topazio anterior. O fabricante Ukrajet
afirma que o Topázio tem alcance de cerca de 250 quilômetros, velocidade de cruzeiro de 370 por hora e máxima de 805 quilômetros por hora. O Warzone postula que o Skyline atualizado tem o dobro do alcance de seu antecessor, suficiente para alcançar Moscou. O design do Topaz e do Skyline indica que esses drones têm características furtivas adicionais, como as linhas de shine na fuselagem e a entrada rebaixada no topo. Além dos novos drones, os ucranianos têm adaptado equipamentos antigos da Guerra Fria para novos propósitos. No início da guerra, granadas antitanque soviéticas foram usadas com pequenos drones. No início de 2024, sistemas de defesa aérea, S-200 da era soviética, foram usados para derrubar aeronaves russas, incluindo valiosos aviões Airborne Warning and Control System. Surpreendentemente, a Ucrânia também está utilizando aviões soviéticos. O drone Tu-141 foi introduzido nos anos 1970 como uma aeronave de reconhecimento. Ele tem um alcance de 620 milhas. Esses drones pesam 7 toneladas, mas com propulsão a jato podem alcançar 600 milhas por hora. A Ucrânia começou a usá-lo em 2014, mas após a invasão em larga escala, as forças defensoras viram esses gigantes como uma fonte conveniente de mísseis de cruzeiro improvisados que podem voar a altitudes de até 20 mil pés ou tão baixas quanto a linha das árvores. O primeiro uso bem-sucedido desses drones como míssil de cruzeiro ocorreu em 5 de dezembro de 2022. 2 deles atingiram 2 bases de bombardeiros 300 milhas dentro do território russo. Entretanto, só 152 desses UAVs foram fabricados de 1979 até... Então, provavelmente, esses seriam usados apenas contra os alvos de maior prioridade que a inteligência ucraniana considera ter uma boa chance de sofrer acertos bem-sucedidos. A Ucrânia tem outro drone de mísseis, o Palyantsia. As primeiras imagens deste drone foram divulgadas em 25 de agosto de 2024 pelo presidente Zelensky, que anunciou seu primeiro uso bem-sucedido em combate no dia anterior. Apesar de Zelensky afirmar que o drone estreou no dia 24, é possível que ele já fizesse parte do arsenal que atacou a base aérea de Savas em 14 de agosto. O ataque ocorreu a 665 quilômetros da fronteira da Ucrânia. O drone, nomeado após um pão ucraniano, é essencialmente um míssil de cruzeiro leve. Poucos detalhes são conhecidos sobre o drone, mas é provável que seja um projétil movido a turbojato com uma ogiva de cerca de 20 quilos e um alcance entre 500 e 700 quilômetros. Segundo Alexander Dmitriev, conselheiro do comandante das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia, sobre UAVs e tecnologia da informação, o drone combina controle eletrônico de asa elevatória e tecnologia a jato de forma aparentemente única. Mikhail Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, afirma que o Palyantsia custa menos de $1 milhão por unidade. Apesar de ser mais barato que um míssil de cruzeiro típico, ainda é mais caro que outros drones, indicando que a Ucrânia será seletiva em seu emprego. Além do Lyati, cuja presença foi confirmada, qualquer um desses drones poderia ter participado simultaneamente do recente ataque a Moscou. A grande disponibilidade de drones na Ucrânia reflete a robustez de sua indústria nesse setor. O ataque de 10 de novembro provavelmente não foi coincidência. Na noite anterior, Rússia e Coreia do Norte assinaram um novo Pacto de Defesa Mútua e Parceria Estratégica Abrangente, acordado em junho, em meio a relatórios de inteligência americana sobre o envio de 3 mil tropas norte-coreanas para a Rússia. Os norte-coreanos treinam em instalações russas e Washington alerta que seriam um alvo se fossem para a Ucrânia. A Rússia respondeu ao ataque ucraniano lançando 145 drones na Ucrânia na mesma noite. A Ucrânia disse que derrubou 62 deles. O ataque russo teve como alvo a importante cidade de Odessa. A Rússia foi obrigada a reconhecer a crescente ameaça dos drones ucranianos após negligenciar totalmente a questão antes da guerra. A polícia de São Petersburgo criou uma equipe anti-drone e as autoridades de Moscou proibiram voos de drones civis em maio de 2023 para monitorar os céus. A Rússia afirma estar desenvolvendo armas a laser e micro-ondas para sua defesa aérea, mas é improvável que sejam introduzidas em breve. Obter dados confiáveis na Rússia autoritária é difícil,
mas o Centro Levada, que monitora a opinião pública, descobriu que 54% dos entrevistados eram a favor de negociações de paz imediatas, com 38% contrários. Houve ampla oposição a novas mobilizações, forçando Putin a recorrer a mercenários estrangeiros para compensar as baixas na Ucrânia. O regime reprimiu vozes dissidentes para garantir que tudo continue bem. Porém, apenas 20% dos entrevistados na pesquisa Levada disseram que a Rússia deveria fazer concessões à Ucrânia para tentar encerrar a guerra. Esses dados indicam que, embora um número crescente de russos queira ver a guerra chegar ao fim, eles não querem desistir do território que a operação militar especial adquiriu. Putin também não pode desistir facilmente deste território, pois isso seria o mesmo que admitir que seu povo sofreu em vão. Isso destruiria a legitimidade que ele tem entre seu povo, que aceitou seu governo autoritário em troca de proteção e ganhos concretos. Por isso, os ataques de drones a Moscou são cruciais para a causa ucraniana. A melhor maneira de virar o apoio público contra Putin e a guerra é atacar repetidamente os maiores e mais influentes centros populacionais da Rússia e provar ao seu povo que ele não pode protegê-los. Vladimir Putin governou a Rússia por mais tempo do que qualquer líder desde Stalin. Supostamente disse que uma morte era uma tragédia, enquanto 1 milhão era uma estatística. Há poucas evidências de que Putin tenha dito essa frase, mas ele levou algo semelhante a sério nesta guerra. A Rússia pode sofrer até 1,5 milhão de baixas nos próximos anos, de acordo com o principal general britânico, Sir Roland Walker. No entanto, enquanto as baixas estiverem fora de vista e da mente, os residentes de Moscou e São Petersburgo, centros de poder na Rússia, permanecerão confortáveis. Torná-los mais desconfortáveis é a melhor maneira da Ucrânia vencer a guerra. Para a frustração de Kiev, os aliados ocidentais da Ucrânia se mostraram pouco cooperativos em ajudar o país a alcançar seus objetivos. Contudo, a Ucrânia vem mostrando crescente criatividade em encontrar soluções para suas restrições operacionais. Desde o início, a Ucrânia tem usado drones para causar danos que antes só eram infligidos por sistemas de armas muito mais caros, devastando a outrora temida frota de tanques da Rússia, com armas bem mais baratas que outros tanques ou mísseis antitanque avançados como o Javelin. A frota do Mar Negro da Rússia foi dizimada principalmente por drones nos mares e céus, não por outros navios, submarinos ou mísseis antinavio. Os pilotos de drones First Person View da Ucrânia se tornaram tão habilidosos que conseguem mirar especificamente em oficiais de alto nível do exército russo por um custo muito menor do que um míssil de precisão ou até mesmo um projétil de artilharia. Então é natural que a Ucrânia esteja cada vez mais substituindo mísseis de cruzeiro por drones. No início de 2024, o presidente Zelensky priorizou a produção de 1 milhão de drones First Person View para a indústria de defesa da Ucrânia. Em fevereiro, a Ucrânia estava pronta para superar essa meta. Em 2025, a indústria de drones ucraniana pode ter um objetivo ainda mais ambicioso: produzir drones suficientes para ameaçar constantemente Moscou e São Petersburgo, assim como os drones russos Shahid ameaçaram as cidades ucranianas, visando encerrar a guerra em termos muito mais favoráveis do que os atuais. O que você acha que vem a seguir na guerra de drones da Ucrânia? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Confira os drones ucranianos lançando minas antitanque como bombas ou veja este outro vídeo.